eu sou Ellen Bianca, estudo no Instituto Nossa Senhora dos Anjos e vim apresentar um trabalho como requisito avaliativo da disciplina de Geografia que tem como professor o Ângelo Costa. Bem, o conflito que eu irei falar é sobre a Guerra do Golfo. Possui esse nome, pois Golfo faz referência à região do Golfo Pérsico, que é uma região que está presente no Oriente Médio, cercada de países grandes produtores de petróleo. Inclusive, é a área de onde escoa boa parte do petróleo utilizado nas grandes nações ocidentais. A Guerra do Golfo foi uma guerra que envolveu o Iraque e o Kuwait. E tudo começou quando houve a acusação do então presidente iraquiano, Saddam Hussein, ao Kuwait de praticar uma política de superextração de petróleo, que estava baixando o preço do petróleo e também estava prejudicando a economia iraquiana. Saddam Hussein aproveitou o momento para reivindicar outros problemas antigos entre os países e exigir uma indenização. O Kuwait não aceitou e então Saddam ordenou, dia 2 de agosto de 1990, que suas tropas iraquianas invadissem o território do Kuwait, em que se encontravam os poços de petróleo. Nesse momento, a ONU entra na história, a qual é uma entidade cujo objetivo é fazer a manutenção da paz entre as nações. Dessa forma, ela emitiu um documento exigindo a retirada imediata das tropas. Porém, Saddam se recusou a retirar as tropas do local, então a ONU autorizou a invasão do Iraque por um grupo de países que eram Inglaterra, França, Egito, Síria, Arábia Saudita, liderados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos entraram no conflito no dia 17 de janeiro de 1991. Na verdade, eles estavam desesperados para resolver esse impasse, já que o Kuwait e o Iraque eram os seus maiores fornecedores de petróleo. Eles organizaram um grande ataque aéreo que em pouco tempo deixou o Iraque destruído. Esses ataques eram exibidos quase em tempo real pelas TVs. Inclusive, havia chamadas ao vivo da guerra na Rede Globo. O que influenciou foi o fato de que, naquele tempo, eles estavam em um momento pós-Guerra Fria. Então, os Estados Unidos estavam livres para agir na área, sem pressão soviética, que passava por uma crise nesse ano. Nesse cenário, o Iraque praticou o ecoterrorismo, despejando petróleo no Golfo Pérsico e incendiando e bombardeando poços de petróleo. Sem apoio e sob ataque forte dos Estados Unidos e seus aliados, Saddam Hussein aceitou o cessar-fogo proposto pelo então presidente americano George Bush no dia 28 de fevereiro de 1991. O saldo dessa guerra foi centenas de pessoas mortas entre civis e militares, havendo bombardeios, mortes e destruição. O Kuwait perdeu quase 10 bilhões de dólares com a queda da produção de petróleo, mas logo voltou a ser independente. Já o Iraque sofreu grandes sanções econômicas. Obrigada, esse foi o meu trabalho da disciplina de Geografia. Espero que vocês tenham entendido.